Olha, quem diria que o melhor filme de um personagem vindo dos quadrinhos dos últimos anos seria exatamente esse filme solo do Coringa. E eu digo já de antemão pra vocês que eu achei o filme sensacional. E eu tenho a impressão há alguns anos que esse tipo de filme tá preso em uma caixinha e não consegue sair dela na mesma fórmula. E aí o Coringa chega pra falar assim, ó, dá pra fazer diferente, dá para fazer um negócio com arte, estiloso, cheio de mensagens, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para um vídeo importante porque, afinal de contas, a gente vai falar sobre um dos filmes mais aguardados desse ano, que é o Coringa, que lá no começo eu tava com receio, né? Filme do Coringa só para ganhar dinheiro? Não, ele vai muito além disso. Inclusive, se você quer saber tudo sobre a vida, a carreira e os filmes que marcaram a trajetória do ator Joaquin Phoenix, o canal Cinéfilos Anônimos fez um baita perfil do ator, com um verdadeiro dossiê sobre ele, com várias curiosidades e informações interessantíssimas. O André e a Thalia são verdadeiros experts em perfis de atores, atrizes, diretores, e eles já fizeram de nomes como Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Edgar Wright e muitos outros ícones do cinema. Então tem bastante conteúdo legal e informativo por lá, vou deixar esses links aqui nos cards e corre lá no vídeo do Joaquin Phoenix, que é o primeiro link na descrição. Aproveita e comenta lá nesse vídeo que vocês foram pelo Refúgio Cult. Muito obrigado ao canal Cinéfilos Anônimos por apoiar esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo deles. Então vamos lá, né? Coringa finalmente chegou, assisti o filme ontem à noite, mal consegui dormir, pensando, matutando, porque uma boa experiência cinematográfica é assim, né? A gente fica lembrando das cenas, aquela coisa marca a gente. Coringa foi exatamente isso, uma mistura de emoções. Primeiro que o filme equilibra muito bem vários gêneros, de maneira sutil, de maneira muito bem trabalhada, o drama, a comédia e até o terror psicológico. E a alma desse filme tá, obviamente, no Joaquin Phoenix. Perdoa a minha piada, mas o Joaquin Phoenix nasceu pra ser o Coringa. O cara tá surtado, tá entregue, você confia naquele personagem, ele tem várias camadas e momentos diferentes. O filme já deixa bem na mesa que o cara é problemático, que ele vai na psiquiatra, toma 7 remédios diferentes, já foi internado antes, então a vida dele definitivamente não é fácil e ele tá tentando ali de uma certa forma se reestabelecer na sociedade. Inicialmente conseguiu o básico, o simples, trabalhar ali como palhaço de rua, fazer algum dinheiro, que ele mora com a mãe, né? A mãe bem doente, eles são pobres e o cara precisa levantar uma grana. E aí ele sendo esse indivíduo cheio de problemas e patologias psicológicas como ele tem, muitas vezes ele não consegue agir da maneira que a sociedade espera que ele haja. E aí as pessoas ao redor dele, o que eles fazem? Começam a julgar, humilhar, e aí a vida dele vai por água abaixo. E esse é o começo da história do Arthur Fleck se tornando o icônico vilão do Batman, o Coringa. E o cuidado que eles têm nessa construção é algo primoroso. Em nenhum momento o filme trata o Arthur como um herói, ponto. Injustiçado algumas vezes? Sim. Como a maioria das pessoas de classe baixa, que sempre precisa lutar e correr e trabalhar 12 horas por dia e mesmo assim ouvir um monte de coisa. E quando essa pessoa ela tem os seus problemas, né, ela tem doenças mais graves, obviamente isso pode virar uma bomba relógio. Tudo isso é justificativa por uma pessoa virar um vilão, fazer maluquice? Não, mas aqui a gente segue o caso de uma pessoa que virou o vilão e por acaso é o Coringa. Muitas pessoas ficaram incomodadas, irritadas com o filme, inclusive críticos ao redor do mundo, falando que o filme é irresponsável, incoerente e quase identifica uma imagem de uma pessoa extremamente perigosa, mas na minha opinião, Lucas, eu acho que isso aconteceu porque a gente acompanha o protagonista, a pessoa que aparece praticamente o tempo todo no filme, é o vilão da história. Você não tem um herói para essa história, como praticamente 100% dessas histórias, porque você tem vilões também que fazem maldades, que são admirados por muitas pessoas,
Só que aí você tem para balancear o herói que vai lá, salva o dia, mostra como é bom, e aqui não, aqui a gente vê o lado dark da sociedade e como ela vai ali apodrecendo aos poucos. Então o filme não é violento, Lucas? Sim, ele é, com certeza, em momentos pontuais ali, de maneira direta, crua, e já vimos isso outras vezes no cinema, com certeza não é isso que vai construir pessoas capazes de fazer coisas parecidas, elas já estão com aquilo dentro da cabeça. Inclusive acho que se a gente olhar de uma maneira um pouco mais analítica, esse filme ele acaba se tornando uma espécie de diálogo em relação à violência, em relação ao tratamento com pessoas que têm essas doenças psicológicas e como a sociedade precisa abraçá-las e tratá-las melhor. Porque acredite, tá? Por mais que a história do filme se passe décadas atrás, ainda assim, hoje em dia as pessoas são muito intolerantes com esse tema. Tá, Lucas, calma, relaxa, respira. E os aspectos de produção? Pois é, vamos lá, esse filme é dirigido pelo Todd Phillips, o mesmo diretor da trilogia de Se Beber Não Case, Quem Diria. Eu gosto muito do primeiro filme, não gosto muito do segundo e do terceiro, apesar do cara já mostrar ali a sua competência na direção, e aqui com certeza ele faz um ótimo trabalho e existe muita inspiração em Coringa de outros filmes, principalmente de um dos produtores desse filme, que é o Martin Scorsese. Isso mesmo, não é segredo nenhum que algumas das inspirações foi em filme como Taxi Driver com Robert De Niro, O Rei da Comédia também com Robert De Niro, tem muita coisa do Rei da Comédia, desde a trajetória do Arthur como protagonista do Rei da Comédia, até estética, fotografia, ambientação, a trilha sonora tem um papel belíssimo aqui, a trilha sonora foi escolhida a dedo muito bem, então a gente não tá falando de uma obra 100% genuína, original, até porque hoje em dia é muito difícil se ter isso. Mas é um filme que soube aproveitar muitos desses elementos, trabalhou de forma muito correta, por mais que em alguns momentos da história a gente já sabia para onde o filme ia, e assim mesmo lá na frente ele vai conseguir se surpreender e inovar. E para botar a cereja no bolo, a interpretação espetacular do Joaquin Phoenix. O homem para sofrer nesse filme. Ele tá doente, ele tá triste, você vai ter um pouco de dó, você vai ter raiva. Conseguiu trazer algumas pitadas novas pro personagem do Coringa, trouxe também de outros intérpretes do personagem anteriormente, enfim, um trabalho que, se ele levar o Oscar, vai ser mais do que merecido. Então é isso, definitivamente um dos melhores filmes do gênero vindo dos quadrinhos, apesar de não ser uma adaptação direta, é uma criação, né, algo bem usado, ter que formular uma história nova aí para a origem do Coringa, mas ainda assim pode não ser um filme 100% perfeito, mas ele chega muito lá perto. É por isso que eu dou uma nota 9.5, um dos melhores filmes do ano, é para ver e rever no cinema. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, o filme já começa com o Arthur sofrendo pra caramba, trabalhando como palhaço de rua, sofrendo humilhação pelas pessoas e a frustração do cara cada vez mais aumentando. E o sonho dele é ser comediante, mas tanto essas questões, os problemas dele, as doenças dele, inclusive uma outra questão muito genial é eles transformarem a risada do Coringa numa doença também. O cara tem crises ali que ele começa a rir de maneira completamente bizarra, lembrando que ele tem várias risadas diferentes no decorrer do filme. Tem uma risada quando ele tá realmente alegre, tem uma risada quando ele tá nas crises, tem uma risada mais maléfica, e até que tem o fatídico momento onde ele tá no metrô e ele vê uns caras, né, riquinhos ali mexendo com a menina, e ele começa a ficar nervoso, começa a rir, os caras vão mexer com ele e acabam agredindo ele, o cara tava com uma arma, o Arthur, e acaba matando cada um deles, e ele tava com a sua maquiagem de palhaço. E aí, ao invés dele se sentir triste, pesado com aquilo, não. De certa maneira, ele conseguiu, ele ganhou até mais poder com isso. Foi lá, né, com a menina que ele estava interessado, resolveu tomar coragem com ela, com a vida de comediante também. Em contrapartida, Gotham está numa crise política e social muito forte, as pessoas pobres estão revoltadas
com os ricos que não estão ajudando ali. E aí o palhaço, né, o Coringa, acabou se tornando uma espécie de herói ou de anti-herói que acabou matando aqueles riquinhos lá metido a bestas. E aí todo mundo começa a sair na rua fazendo manifestação com máscara de palhaço e tava tudo até relativamente bem pro Arthur, mas não por muito tempo, né? Você pensa, pô, o filme deu uma aliviada boa pra ele aí, mas calma. Justamente porque aí rola a intriga dele com a mãe dele, porque ele lê uma carta que a mãe tá mandando ali, várias cartas pro Thomas Wayne, que é pai do Bruce Wayne, o Batman, né? O Batman tá criancinha ali com uns 10 anos de idade, e o Arthur vê na carta que a mãe dele escreveu que, na verdade, ele é filho do Thomas Wayne. Então, peraí, ele é irmão do Bruce? O Coringa é irmão do Bruce? Como que é isso, né? A mãe dele trabalhou lá na casa dos Wayne e tal, e acabou saindo de lá. E aí o Arthur fica louco, vai inclusive visitar a mansão Wayne, tem o contato com Bruce Wayne. Posteriormente, quando o Arthur tem a oportunidade de falar diretamente com Thomas Wayne, o Thomas fala assim, ó, sua mãe era louca, ela foi internada, ela sofria de paranoia e você foi adotado por ela. Eu nem fiquei com a sua mãe, então não tem como você ser meu filho. Tire isso da cabeça. But I do. Depois disso, o Arthur vai investigar lá no asilo Arkham se a mãe dele realmente estava internada. Ele acaba pegando a ficha e vendo tudo, né? Que a mãe dele realmente adotou ele e que ele sofreu muito quando ele era criança, porque a mãe trazia os namorados e os namorados judiavam do menino. E eu vi que algumas pessoas ficaram na dúvida, mas será que o Thomas Wayne não mentiu, não manipulou aquilo ali e na verdade o Arthur é mesmo irmão do Bruce? Mas eu acho, na minha opinião, o que eu entendi que não, realmente ela era doente, ela criou essa paranoia, inclusive ela manipulando algumas coisas como se ela tivesse alguma relação com o cara. E é aí que o Arthur desaba de vez. Tem uma questão social aqui maravilhosa que eles incluíram. Por quê? Porque o cara começa a não ter mais assistência social, né? Por conta da crise que tá rolando na cidade, eles cortam até o instituto psiquiátrico lá que ele ia fazer as consultas, ele recebia os remédios. Então, se eles cortaram, não tem essa verba mais, ele não vai conseguir mais ser atendido, ele não vai conseguir mais tomar os seus 7 remédios, que talvez era o que ajudava a dar uma controlada nele. E aí o que vai acontecer? O cara vai explodir. Inclusive até o namorico dele com a moça era fruto da imaginação dele, né? Quando a gente pensava, pô, o cara pelo menos tá com a menina ali, não, ele criou tudo na cabeça. E é aí que o Coringa nasce, né? Ele vai lá no hospital, a mãe dele tá internada, ele acaba de fazer o trabalho, porque ele tá com raiva da mãe. Depois de matar a mãe, a gente tem a cena daquele colega grandão e anãozinho que vai visitar ele na casa dele, que é uma cena espetacular. Ele acaba matando esse colega grandão que já tinha sacaneado ele no começo, e aí a cena do anãozinho ficando com medo e não conseguindo, né? É muito genial essa coisa deles colocarem a comédia de maneira muito fluida, muito natural, porque é uma cena que não é pra gente rir, mas do nada a gente tá rindo porque o anão não consegue alcançar o negócio pra abrir a porta. E finalmente quando ele vai ao programa do Murray, que é interpretado por ninguém mais e ninguém menos do que Robert De Niro, que tava nesses outros 2 filmes do Scorsese, né? O Taxi Driver e o Rei da Comédia. E aí o Murray, né, entrevistando lá o personagem do Arthur, porque ele tinha colocado um vídeo do Arthur fazendo umas piadas e humilhando o Arthur, e falou, deu audiência, vamos chamar esse cara. E aí no momento de tensão, essa cena é muito boa, a troca de farpa entre os dois, e a tensão vai crescendo, até o Arthur já, como a persona do Coringa, acaba também matando o apresentador. E como se não bastasse, o desfecho do filme é bastante poderoso, né? Porque ele sai de lá algemado, a polícia leva ele pelo que ele acabou de fazer, só que aí tá uma verdadeira revolução, um caos, o pessoal protestando do lado de fora, eles batem ali na viatura e o Arthur acaba sendo salvo por uma galera que você já vê a admiração deles, né? Uma galera que aí a gente pensa, pô, um pessoal que tá extremamente revoltado, pessoal que já talvez não tenha muito a perder. Inclusive é nesse caos que o Thomas Wayne, a sua esposa e o Bruce Wayne saem de um lugar que eles estavam e vão caminhando ali com medo, e acontece o quê? A morte dos pais
do Bruce, que a gente já viu várias vezes aí no cinema. Aqui é de maneira muito mais discreta, mas foi muito bem pensada essa ligação. Mas não acabou, né? Ele acabou sendo preso, levado para o hospício, tem uma pequena cena final em que ele tá conversando ali com uma psiquiatra, e logo ele sai ali pelo corredor, dando os passos com sangue, que dá a entender que ele matou a pobre coitada da moça, e ele é perseguido, né? Uma cena até levemente cômica, tem ali cenas no decorrer do filme do Charlie Chaplin. Eu acho que a interpretação do Joaquin Phoenix pegou algumas características de personagens muito marcantes, como o Carlitos, né? Ele corre totalmente desajustado e é isso, né? Como diz o personagem, a vida dele, na verdade, é uma comédia, é o tragicômico em sua verdadeira essência, da melhor forma possível. Filmaço, se você tá aqui por acaso e tava em dúvida em assistir o filme, vá assistir, que é uma das melhores experiências dos últimos anos. E fica ligado que em breve vão rolar outros filmes desse tipo aqui, com essa mesma pegada. O difícil vai ser conseguir fazer tão bem como eles conseguiram fazer nesse filme. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Coringa, se você gostou também ou não gostou nem um pouco, deixa os seus argumentos. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais!